Sejam bem-vindos ao No Treino Podcast. Hoje eu tô com uma dupla aqui incrível. Sejam bem-vindos, Matheus e Fernanda. Tudo bem com vocês? Bom demais. Obrigado pelo convite. Antes de qualquer coisa, um prazer estar aqui com você. Um cara que a gente já acompanha há tanto tempo, convive há tanto tempo, um profissional fora da curva. É muito bom pra gente estar aqui. Muito bom mesmo. É um grande prazer estar aqui participando junto com você. Ai, poxa, imagina, o prazer é todo meu, de todos nós que estamos assistindo. No podcast a gente começa com uma brincadeirinha que é a filosofia do treino, né? Quem é Matheus e quem é Fernanda da Empório Life? Primeiras damas. Pode ir. Começa aí. Vai lá. Quem é Matheus? Matheus é um menino do sul de Minas, que veio para Juiz de Fora em 2007, 2008, com o intuito de se desenvolver profissionalmente. A gente já se conhece há longos anos, né, Santiago? Vim para cá para trabalhar na área de educação física, né? Ao longo de 12 anos, 13 anos, me dediquei à área de educação física. Hoje tive a oportunidade, junto à Fernanda, de viver esse projeto Empório Life. Mas o mais importante de falar do Matheus é que ele é o pai do Henrico e pai do Pedro. E é isso. E um eterno padeiro. E Fernanda nada mais é que uma mente criativa. Eu falo que a minha parte é a mente criativa em todos os aspectos. Eu formei em moda, muitos pensam que às vezes eu formei em nutrição, que eu fui para a parte de alimentação, mas eu fui depois. Eu trabalhei muitos anos com moda na empresa familiar. E em cima do nosso estilo saudável, né, Matheus? A gente criou a Empório Life, né? E isso é muito legal. E continuei também com a parte criativa dentro da Empório Life. Por isso que eu falo que a parte criativa é a minha. O resto eu deixo na mão do Matheus. Digamos então que eu sou a ação e você é a criação? É mais ou menos. Nossa, é uma junção. Que coisa maravilhosa, né? Que definição incrível, né? Porra, sensacional. E olha só que legal, eu acho tão bacana como a vida nos dá muitas vezes um caminho. No entanto, a gente quebra paradigmas, né? Isso para as pessoas eu acho muito importante. Porque às vezes as pessoas elas são moldadas em concepções de caixinha fechadinha. Bom, se eu fiz administração, então agora eu vou empreender. Então se eu fiz... E vocês são a prova viva de que áreas distintas, né, não impedem você converger para outras questões. Ah, com certeza. E aí a minha pergunta é, o que vocês trouxeram dessas áreas que não tem muita... Na verdade, tudo está encaixado, né? Mas... Diretamente. Exatamente. O que vocês acreditam que isso foi interessante? Foi algo que vocês utilizaram a favor de vocês? Como vocês veem o fato de vocês terem sido outros profissionais, vamos colocar assim, mas convergeram agora nessa questão de empreendedor, nessa parte de empório? Como é que vocês lidam com isso? Bem, ao longo de quase 40 anos vividos, Santiago, eu vejo que tudo na vida é questão de maturidade e, consequentemente, organização, né? Eu tinha um grande propósito de conseguir me desenvolver como profissional de educação física quando eu vim para Juiz de Fora. Ao longo desses anos atuando, tive a oportunidade de conhecer profissionais incríveis, inclusive você, que contribuíram para o desenvolvimento do profissional Matheus como educador físico, mas ao longo do passar do tempo, eu comecei a entender que eu, em algum momento, ia ter que gerar um novo desafio para mim. E esse desafio era, de fato, entender o que eu poderia fazer diferente da educação física. E por quê? O motivo do Matheus era querer chegar aos 40 anos fazendo algo diferente, e uma das coisas que eu colocava eu queria trabalhar de maneira mais assertiva, mas assim, eu não queria trabalhar como eu trabalhava como educador físico. Perfeito.
de 5h30 da manhã a 11 da noite. Nada mudou, tá, gente? Continuo amando o que eu faço e a jornada de trabalho não mudou. Mas, enfim, eu tinha isso comigo. Eu quero chegar aos 40 anos fazendo algo diferente. E tentei pensar em inúmeras coisas, inclusive linkando a educação física como algo dentro de um novo modelo de trabalho. Em paralelo, a Fernanda foi criando esse também desejo de mudança. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que os inteligentes são aqueles que se adaptam às mudanças. Exatamente. E a gente tem uma característica em comum muito forte, que a gente ama mudança, né, Matheus? As pessoas, tem muita gente que é resistente à mudança. Eu sou ao contrário. Se eu não tiver a mudança, eu e o Matheus, né, Matheus? A gente é muito parecido nesse sentido. Me motiva muito a mudança. Em todos os aspectos, né? E aí, caminhando nesse trajeto aí de desenvolvimento de um futuro diferente, a gente chegou, depois de muita troca, entendemos que a Fernanda também tinha um planejamento parecido, buscar algo diferente, e aí conseguimos identificar que atuar no ramo de alimentação poderia ser algo legal. Achamos um propósito antecedente a descobrir qual negócio teríamos. Que o que era a questão? A gente sempre pensava assim, por que a gente tem tanta dificuldade de ter uma rotina saudável? Exemplo, eu vou lá no Santiago, faço uma consulta com ele, querendo mudar meus hábitos de vida, me tornar uma pessoa mais saudável, ou qualquer outro objetivo que seja. E por que eu tenho tanta complexidade de viver isso de fato? Ou seja, eu pego uma dieta, eu tenho que ir num lugar comprar alguma coisa, no outro lugar comprar outra coisa, no outro lugar comprar outra coisa, parar num último lugar para comprar outra coisa. Enfim, a gente entendia que talvez construir um ambiente que tivesse uma comunicação mais intensa com essa esfera da saúde poderia ser interessante. Que facilitasse, né? Que trouxesse comodidade para a gente, assim como poderia trazer para outros. E aí veio a ideia do Emporio Life. O que a gente trouxe, né? O que eu trouxe, por exemplo, da educação física? Tudo. Os relacionamentos que eu construí. Eu acho que nada hoje na vida acontece. Nada. Na família, no social, no pessoal, no profissional, nada acontece sem relacionamento. Eu me conectar com pessoas. Network, né? Exato. O que mais que a gente trouxe? O estilo de vida, que a atividade física acaba... Gatilho. Gerando, né? Porque muita gente fala que faz atividade física por A ou mais B. Exemplo, saúde ou estética. A partir do momento que você faz atividade física, você muda tudo. Tudo. E a partir do momento que você consegue perceber os resultados que ela te entrega, aí você valoriza ainda mais. Então a gente trouxe isso, né? O entendimento do quão importante era tudo isso, entre inúmeras outras coisas. Então eu falo que, eu resumo para você dizendo que a educação física foi um degrau de uma escada que a gente hoje percorre, que se chama Emporio Life. Perfeito. De fato, para mim, eu trouxe tudo que eu vivi nos anos de personal. Perfeito. E o legal é que o início de tudo era algo que a gente acreditava muito por ser um estilo de vida nosso, Exato. por a gente ter um propósito em cima daquilo que a gente acreditava, entendeu? E entrar de cabeça num ramo que a gente não tinha experiência nenhuma. Exato. Porque eu venho da moda, o Matheus vem da educação física, eu sempre gostei de cozinhar, né? Isso me ajudou muito, claro. Só que sem a experiência para abrir um negócio. Então a gente começou a pensar, né, Matheus, no modelo de negócio que a gente gostaria. É isso que o Matheus falou, e foi juntando essas coisas até formar o que realmente ia Mas olha que interessante. ser a Emporio Life. As objeções são inúmeras, os obstáculos existem em qualquer que seja o âmbito profissional, mas a gente tinha algo que era muito claro. A gente não criou um negócio para depois entender o que ele poderia entregar. Perfeito. A gente tinha um propósito de vida, um propósito Missão, né? pessoal, Sim. um propósito pessoal de querer viver mais e melhor e comer coisas gostosas. Exato. E a gente pegou aquilo que a gente tinha como objetivo de vida, identificou como uma questão que muitos também poderiam ter. Então o nosso negócio nasceu de um propósito, não a operação inversa, Exato. como é o comum de acontecer. Você criar uma ideia e depois criar algo que ancore ela, um propósito para ela. A nossa situação foi invertida. Então, por mais que tenha inúmeros desafios, isso facilitou muito. A gente continua aprendendo, continua errando, continua
tombando, né? Mas o foco é muito intenso. Perfeito. E o início, a gente, de tudo é o mais difícil, né? Justamente pelo desconhecimento, né? A falta de conhecimento leva ao medo. Então, e não quer dizer que o medo seja ruim, não é? Agora o problema o medo ele faz parte, né, de todo o processo. Destemido, ele não sobreviveria. É verdade. Né? Agora, até que ponto esse medo congela? Né, procrastina ou talvez impede a evolução ou de fato uma comunicação que possa evoluir. Por mais que vocês tenham comentado sobre os desafios do início, né, para chegar onde a Empório Life é hoje, como começar? Uma pessoa que está escutando a gente aqui e fala assim, poxa, eu queria ser igual a Fernanda e o Matheus. Vocês disseram que começaram a partir de uma venda de que tipo? Né? Como é que foi esse início aí? Já começaram com a loja física? Como esse processo se iniciou? Bom, ele se iniciou em cima, dentro daquilo que eu te falei. Como eu sempre gostei muito de cozinhar, sempre de fazer as coisas dentro de casa, começou em cima do primeiro produto nosso, que é o pão australiano. Foi o primeiro? Porque foi um pão que eu fiz em casa. A gente nem tinha muito hábito de comer pão, de ir em padaria. E independente do ingrediente, começou assim, sem ingredientes selecionados. Hoje a gente sabe que tem dentro de um propósito. Dentro de um propósito que a gente já queria mais, de um universo mais saudável. Perfeito. Que já era um estilo de vida nosso. Ok. Né? A gente sempre teve essa ideia de fazer as coisas em casa. Perfeito. Quero uma panqueca. Ao invés de comprar pronta, a gente fazia. Selecionava algumas coisinhas que estavam dentro da dieta. Eu sempre gostei também de testar isso, né? Ou que sabia que era... Assim, traria alguma coisa legal comendo aquilo. E uma vez a gente foi comer o pãozinho australiano do Outback, que é aquela entradinha que todo mundo conhece, né? Que é maravilhoso, tem aquele aroma, aquele cheiro. Aí eu peguei e falei, né, Matheus? Falei assim, por que não testar um pão australiano em casa mais saudável? Com uma pegada, né? Mais saudável. Por incrível que pareça, deu certo sem eu ter a experiência de fazer pão, porque eu nunca tinha feito pão na vida. Então, eu peguei e fiz o primeiro, depois modifiquei alguma coisa e o pão ficou maravilhoso. O Matheus falou, gente, que pão delicioso. E na época o Matheus, ele atendia, né, muito como personal em algumas academias. Aí ele começou a levar para as alunas dele experimentar. Trouxe para você, a Fernanda fez, olha que pão gostoso. E todo mundo ficou apaixonado no pão e todo mundo começou a pedir pra vender o pão. Aí eu falei, gente, como é que eu vou fazer pão? Eu mexo com moda, não tem como fazer pão, que horas pra vender? No início eu tive uma resistência, até que o Matheus insistiu e falou assim, vamos fazer o pão? Tem muita gente querendo pão. Cara, que barato. Velho. E em cima do pão australiano, eu criei o de cenoura, o de batata e o de canela. Já de prontidão, em cima assim? da própria base, porque eu não tinha experiência. Só que assim... Comecei, deu muito certo de cara. Eu falo assim, parecia que era pra ser, sabe? É intuitivo, né? É orgânico, natural. Exatamente. Eu acho que a habilidade de já conseguir cozinhar alguma coisa já trouxe. Não que eu tinha experiência, mas consegui fazer. Perfeito. Aí depois de muita resistência, eu comecei a fazer em casa o pão e o Matheus começou a levar pra academia. E foi fluindo. A gente com o quê? 3 anos, né, Matheus? Nessa rotina do Matheus levar pão e às vezes depois começou em algumas lojinhas, mas nem CNPJ a gente tinha, vendia aquele negócio bem artesanal mesmo, feito em casa. Esse é o ponto que eu queria chegar, então foi no... Pois e em cima dessa ideia que a gente começou em casa, a gente começou a planejar alguma coisa dentro daquilo que o Matheus falou. Pô, se existisse um lugar que tivesse tudo, que tivesse legal. Isso, que tivesse aquilo. Aí começou a surgir, em cima de um nicho que a gente viu que existia, a gente começou a formular a nossa ideia maior, entendeu? Foi muito interessante, muito, assim. Eu tô adorando. É legal a sua pergunta, né? Que alguém que vai assistir esse conteúdo, como começar? A gente começou apenas querendo algo diferente. A primeira ideia era abrir um negócio próprio. Mas, assim, tinha muito sentido pra gente porque era o que a gente vivia. Mas, assim, como começar? A gente não tinha dinheiro. Isso aí. A gente não tinha o lugar. A gente não tinha o produto. A gente só sabia que queria produzir algo que pudesse, de alguma maneira, interferir positivamente na vida das pessoas. Perfeito. E que esse algo estaria dentro da alimentação.
E poderia ser muito dentro daquele contexto que a gente acreditava. Perfeito. Né? A gente começou assim, sem dinheiro, sem nada. E assim, o legal, Santiago, que acho que todo mundo precisa entender que para fazer algo tem que sair da inércia. É isso. E não adianta, não existe um modelo de negócio definido. São os tropeços e os erros que você vai ter no caminho que vão te dar a direção mais assertiva possível. Aliás, todo negócio ele nasce de dor ou problema. Então eu descubro um problema e tento resolver ele. No meio do caminho eu encontro outro problema. Talvez eu mude um pouco a minha direção. Ou talvez no meio desse caminho eu vou entender que não é o que eu me familiarizo, que eu tenho aquela conexão tão intensa e vou fazer outra coisa. Perfeito. Mas o mais importante é sair da inércia. Mas o aprendizado do processo... É contínuo. Exato. Ele é Independente contínuo, do segmento, contínuo. né? Porque tem muitas coisas que bloqueiam a gente, se você for parar pra pensar. Fiz o pão, mas como é que eu vou abrir um negócio? Eu nunca fiz pão, mas como é que eu vou fazer? Se você sempre vai ter os desafios, mas você vai ter que passar por eles. Perfeito. E uma coisa que eu costumo dizer que é certeira, quando você acredita, por exemplo, igual a gente começou com pão, a gente viu que deu certo, a gente viu que tinha um nicho, era um produto que a gente gostava de consumir, então a gente acredita naquele negócio. Quando você acredita de verdade naquele negócio, Isso aí. também é muito mais fácil, ele te motiva mais, entra mais de cabeça, entendeu? A chance de dar certo é maior quando você acredita realmente naquele negócio, sabe? Então, entre início do projeto e também após as vendas, né? Literalmente ali no olho no olho, né? Aí, depois quanto tempo vocês abriram o espaço físico e, de fato, consolidou esse... Santiago, foram 2 anos produzindo pão em casa, num fogão de 4 bocas, fazendo ali, não sei dizer quantas fornadas por dia, porque a gente chegou ao a gente ponto... chegou num ponto de fazer 70 pães por dia. A gente chegou a um ponto de fazer 70 pães em casa por dia. 70 pães, você fala, é o... Entrando 4 vasilhinhas, 4 forminhas por vez num Tipo essa aqui fogãozinho. assim? Desse pão. Massa. 4 por saída, então. Tipo, tinha farinha até debaixo do chuveiro, né? Mas tá valendo. E aí, cara, 2 anos depois de batendo em porta, de pessoas que conheciam a gente fazendo pedido, eu tive a sorte de atuar em 5 academias diferentes, no mesmo ciclo de tempo. Ter acesso a essas pessoas que estavam ali naquele ambiente. Depois de 2 anos vivendo isso, né, esse tipo de venda, esse tipo de laboratório, Perfeito. a gente começou a entender que poderia de fato ser um negócio. Perfeito. E aí procuramos o Sebrae, tivemos um retorno... Não muito positivo deles. Né? Não foi legal, Por ser um negócio mas tá novo, tudo bem. Né? É Sim. um negócio novo, é inovador, Eles ele pediram gera pra insegurança gente- até no Sebrae, vamos dizer, né? Eles pediram pra gente testar o produto. E aí a resposta nós foi, mas a gente já tá testando tem 2 anos. Não, mas acho que é muito novo, é muito diferente. Concordo. Não que eles tenham feito nada errado, Claro. mas isso só instigou a gente ainda mais. Perfeito. E aí depois disso, 1 ano, a gente fez o seguinte, a gente entrou numa pós-graduação de gestão de negócio, porque a gente queria pensar em como melhorar aquela ideia. Conhecimento, né? Fizemos 11 módulos, 10 ou 11 módulos. Nesses módulos a gente começou desenhando um trailer que vendia pão na rua, depois passou por um truck que atendia condomínio, aí depois criou uma cafeteria pequenininha e depois saiu um negócio que a gente acreditava que era legal. A gente não finalizou a pós de gestão, agradeceu lá eternamente tudo que a gente viveu lá e já saiu com um projetinho praticamente pronto. E o mais legal, o que foi o desenvolvimento de tudo isso? As relações. Porque nos trabalhos ali da pós-graduação, a gente sentava com um farmacêutico, um engenheiro, um veterinário, ia trocando ideia, né? Acabava que por a gente ter muita intensidade e ter tudo muito, muito bem definido assim, os trabalhos acabavam vindo pro lado do tal do Empório Life, uma tal padaria. Vocês já tinham uma ideia. Já Desculpa, o nome? Já tinha. Tá, desculpa, Doideira, vai né? lá. Doideira. Porque esse nome é muito bom, né? É um nome muito simples se você parar para pensar. Porque Empório é simples, Life é simples, né? Exato. Mas acho que criou-se com o tempo uma conexão muito, muito forte. Foi muito Aham. legal. Enfim, é isso, cara. Tudo que a gente viveu foi muito legal,
mas os 3 primeiros anos para inaugurar o primeiro espaçozinho nosso, né? E aí as dificuldades, elas nunca cessaram. Exato. Nunca cessaram. Cada hora é uma diferente. Até porque a gente adquire a habilidade de resolver problema, né? Com certeza. Então, não vem com essa de, não, eu não vou... Calma, o que a gente tem que fazer agora? O que nós não estamos identificando? Como fazer algo diferente que possa estar mudando essa situação? Legal, então, foram 3 anos, então, né, nesse processo. E Pra iniciar encontrar os o lugar, isso foi difícil, porque eu acho que o lugar também, ele é importante, não é? O lugar Santiago, físico, né? tudo na vida é oportunidade, Legal, né? A gente tem que estar de olho aberto para enxergá-las. perfeito. O espaço era o que a gente mais temia, porque conversando muito com várias pessoas, a gente chegou ao entendimento de que o principal era o no park, no business. A gente precisava do estacionamento. Agora me pergunta por quê? Não sei. A gente tinha isso na cabeça, que a gente precisava de um espaço que trouxesse comodidade, que as pessoas pudessem ficar mais à vontade, tivessem esse conforto de parar o carro, entrar, ter um tempo, né, ter uma jornada de compra mais extensa, ter a oportunidade da gente poder gerar uma experiência legal, enfim. O estacionamento era crucial. E aí a gente, muito pouco tempo, procurou um imóvel. Porque num diálogo, eu atendendo um aluno de personal, ele já sabia, ele já me via vendendo os pães ali todo dia, ele virou para mim e falou assim, mano, por que você não dá uma olhada no imóvel que o meu pai acabou de adquirir? Eu falei, por quê? Onde que é? Ele, não, fica aqui, do lado da Dínamo. Caramba. Na época eu tava na Dínamo, né? Exatamente. Aliás, agradecimento máximo a essa empresa que trouxe muita coisa para o que a gente tem hoje, né? E são incríveis, né? São Como incríveis. pessoas também, né? Trouxe nosso relacionamento, né? Eu te conheci na Dínamo. Oxalá! Aí sim, agora sim. Não é? Mas Foi o aí, início mesmo de tudo. Literalmente, né? Dessa história maravilhosa. esse aluno é o Filipinho. Beleza, vamos lá conhecer o imóvel do Filipinho. No meio do morro, há 7 anos, o bairro Estrela Sul não tinha metade dos imóveis que tem. Você olhava para cima era mato, para baixo era mato e atrás era barranco. E um estacionamento pendurado no barranco que dava medo até de andar ali. Cara, como é que criaram isso? Como é que colocaram isso aqui? Enfim, ele tinha um espaço que era um aglomerado de 3 lojas. A gente chegou, viu, falou, legal, pode ser, tem estacionamento, então vamos lá, vamos alugar uma loja. E na época a Fernanda meio doida, não, eu quero tudo. Eu quero tudo. Gente, mas a gente tem 2, 3, 5 produtos, como é que a gente vai usar esse espaço todo? Eu falei, a gente tem 5 produtos, mas o modelo de negócio que a gente quer não é juntar tudo num espaço só para facilitar a vida das pessoas. Então a gente não precisa de uma loja, a gente precisa de 3. Nossa. No início eu fui mais ousada. Eu falo que a gente inverteu os papéis hoje, né, Matheus? Mas eu falei, gente, é 3. Uma não vai caber o que a gente quer. Caraca. Não quer a nossa proposta. Exato. É pra arriscar? Vamos arriscar. Perfeito. Com direito. Perfeito. Mas o lugar, ele veio da oportunidade. Exato. Sim, Assim veio como, da oportunidade. assim como a segunda unidade agora. Porque o lugar, eu falo, quando você vai abrir uma loja nova, igual agora que a gente tá num processo de expansão, sempre a dúvida é onde abrir. Eu acho que hoje o que pega, a insegurança que te dá é o local. Eu concordo. Porque processos a gente já tem definido, o Exato. produto a gente já sabe que vende, a marca já está consolidada, Perfeito. mas onde abrir? Isso aí. É sempre. Isso vai ser eterno. É. Porque você sempre pensa se realmente é bom ou ruim aquele Claro. lugar. E no início isso pegou muito, só Sim. que, nossa, foi muito bom. Com o Filipinho, É. surgir a loja. Parecia que tava tudo conspirando Exato. a favor pra loja abrir mesmo. Os 2 primeiros anos, a gente ouvindo de muito amigo, vocês são doidos. Putz. Como é que vocês plantaram um negócio Ali. num ponto de destino, no meio de um morro, numa área não comercial, de não circulação, Um negócio não comum, não né? comum, um segmento tão específico. Mas enfim, acho que Deus faz as coisas certas, Amém. né? E muito esforço até aqui. Perfeito. O esforço não para. E eu costumo dizer que empreender nada mais é do que viver a teoria dos 2 Fs. Você conhece a teoria dos 2 Fs? Qual que é? Você tem momentos bons e ruins, concorda? Existe uma flutuação em tudo. Sim.
E aí o que eu chamo de teoria dos 2 Fs é fudido e feliz. Aí sim, cara. É isso sim. Então o Forever ainda. 3 Fs agora. Forever. O estacionamento era um problema, resolveu. O lugar era um problema. A gente conseguiu com o tempo criar um pouquinho de movimento. E aí hoje os problemas são outros e nunca vai dar 100% certo. Isso aí. E quem se acomoda acreditando nisso nunca vai buscar excelência, porque excelência não é a perfeição. Excelência é você fazer o melhor que você pode nas condições que você tem o tempo todo. Exato. Consistência vence intensidade sempre, né? Concordo. E uma das lições que eu tiro também, assim, da Empório, eu costumo dizer uma frase que é assim, tipo assim, tudo que você faz, tudo que você acredita de verdade e você faz com amor, é muito provável que dê certo. Só que você tem que acreditar de verdade e fazer com amor de verdade. Entendeu? Porque a gente é um exemplo que a gente conseguiu abrir um negócio que a gente não tinha experiência nenhuma. Perfeito. Porque quando a gente abriu a loja, que a gente teve que comprar os maquinários, existem maquinários de padaria tradicional, existem batedeiras para padaria tradicional. Eu posso pegar alguém para me ajudar, uma consultoria para uma padaria tradicional. Não existe para uma padaria sem glúten. Isso ainda está começando no mercado. Perfeito. Então a gente teve esse desafio de pegar e falar assim, vamos comprar e vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo. Entendeu? Tudo meio que no escuro mesmo, só que a gente acreditava muito. Então eu costumo dizer isso, que eu acho que isso serve para qualquer negócio. Perfeito. Entendeu? Além do amor, né, ao se fazer os seus produtos, né, ao se fazer as receitas que são maravilhosas, qual é o desafio, qual foi o desafio, como vocês lidaram com a seleção dos ingredientes, até mesmo para atingir um paladar bacana, uma textura bacana, porque a gente sabe que na nutrição, muitas vezes, selecionar os melhores ingredientes do ponto de vista saudável, nutricional, funcional, muitas vezes não compactua também com as propriedades organolépticas, né, do alimento. Como é que vocês lidaram com isso e fazer algo tão gostoso, mas substituindo a farinha com outros ingredientes, colocando alimentos que não tem lactose e ainda assim mantendo uma textura gostosa, um prazer incrível nos alimentos de vocês? Como é que vocês lidam com isso? E com o assédio também em relação ao acesso dessas receitas ou acesso dessas propriedades tão bacanas que ficam um produto tão legal quanto desenvolvido por vocês? Bom, eu vou fazer uma introdução, depois eu vou passar a bola para você. Eu acho que, pensando nessa construção sua, o principal desafio é o custo de matéria-prima. Para a gente, foi o principal desafio. Por quê? Porque como já era comum a gente consumir algumas matérias-primas, para a gente era muito fácil de enxergar a diferença de uma farinha de grão de bico, de uma farinha de linhaça, de uma farinha de arroz integral. E a principal questão é, um grupo de farinhas são mais artesanais, tem pouca influência da indústria. E o trigo, que na nossa opinião, tá, gente? À medida que o tempo tem passado, quanto mais se passa, mais exigência, mais demanda tem para ele. À medida que o tempo passa, menos espaço para plantio se tem. Então os adubos e fertilizantes, eles entram num ciclo de muita repetição, e para a gente esse é um dos problemas. A soja se transformou num alimento ruim? Não. A indústria trouxe algumas mudanças para ela. Em alguns momentos ela já não tem, né, uma pegada tão interessante. Isso é perceptível pela queixa das pessoas, né, que tem aumentado muito. Né? E aí o custo das matérias-primas foi, acho que, a maior dificuldade. Depois, com muito curso e treinamento, a Fernanda foi começando a entender que a combinação de alguns elementos traziam viscosidade. Perfeito. A combinação de alguns elementos fazia com que a massa retesse mais ar e deixasse um produto com aspecto mais macio. A combinação de algumas matérias-primas deixaria a massa mais úmida, menos úmida, o que é importante, por exemplo, numa linha de confeitaria. E por aí foi. Então, esse desafio, eu acho que ele foi assim até simples, à medida que a gente foi construindo tudo dentro de um grande propósito. Porque não adiantava ser um produto. No começo era sem glúten, né? A gente usava muito esse termo.
para ter diferenciação de mercado. Mas não adiantava ser sem glúten se não fosse gostoso, palatável. Isso aí. E não fazia sentido nenhum se ele não te trouxesse boas recordações. Exatamente. Quando eu como um pão, o que, que eu penso? O que, que eu sinto? O que, que eu lembro? Exato. E aí é o que a Fernanda sempre tentou fazer, sabe? A gente tem um grupo de produtos, Santiago, eu posso te citar vários, que a gente não produz. Não produz por quê? Porque usando esse tipo de matéria-prima, você não consegue deixar ele parecido. Perfeito. E aí não faz sentido. Exato. Eu não quero ter um produto que eu não seja um consumidor dele. Eu não quero ter um produto que as pessoas vão consumir e falar assim, nossa, sem graça. O nosso grande propósito é fazer algo que seja delicioso e ao mesmo tempo saudável. A alimentação ela não começa no aspecto do saudável, ela começa no aspecto do palatável. Como é que é? Propriedades organolépticas. Adorei. E praticidade também, isso, né? Isso. E isso que o Matheus está falando, ele tem muito a ver com o nosso propósito, porque não adianta. O nosso propósito é incentivar pessoas a terem um estilo de vida mais saudável, terem hábitos mais saudáveis. E para você incentivá-las, tem que ser saboroso. Tem que ser com prazer acima de tudo. Por isso que hoje, né, a gente mudou nossa logo, a gente refez e a gente mudou essa questão da padaria sem glúten, continua sendo uma padaria sem glúten, só que a gente colocou o nosso maior valor, que é delicioso e saudável, porque é delicioso e saudável. Concordo. E o maior, a gente tem um grande desafio de desenvolver sim, porque já é sem glúten, o glúten ele traz viscosidade, ele traz, é diferente, então você tem um desafio de fazer uma junção de farinhas já para dar uma textura, né, em pães, em bolos, salgados. A gente tem o que o Matheus fala, que é a matéria-prima, que isso pega muito, que é uma matéria-prima bem mais elevada a nível de valor, de preço. Então, a gente tem que fazer uma junção, onde a gente vai usar isso tudo, vão ser ingredientes mais saudáveis, tem que ser palatável, entendeu? E tipo assim, e não adianta, é o público que vai falar, é gostoso, não é? E isso é um que fala pro outro se é bom, se não é bom, porque eu costumo dizer... A gente tem muito produto legal, de todas as linhas, salgados, confeitaria, pão. Hoje a gente é uma padaria sem glúten que tem muito mais itens que muitas padarias convencionais. E saudáveis. E saudáveis, porque o que é legal? O legal é a pessoa ter dentro da casa dela, ela ter um congelado, entendeu? Sim. Para uma hora, porque eu costumo dizer que a gente consegue ter um estilo de vida mais saudável em cima do que a gente tem dentro de casa. Exato. Não adianta você falar, eu vou ser saudável de segunda a sexta e sábado e domingo você... Não que você não possa comer as outras coisas, a gente come também, eu e o Matheus, mas que você tenha opções para levar um estilo de vida mais saudável. E hoje a gente tem uma linha de salgado muito grande, que a pessoa consegue comer uma torta, consegue comer uma pizza, um salgadinho muito palatável, delicioso, que ela fala, gente, é inacreditável que eu tô sendo saudável comendo esses itens. Essa é a nossa proposta. De dieta, né? Estou fazendo dieta, exatamente, mas com alimentos que, na minha concepção, eram alimentos não saudáveis, ou exatamente, uma carga calórica. Olha que legal, contribuindo para vocês dois. Se eu penso numa produção comum, né, de uma padaria, na maioria das vezes, eu tenho um atributo ali de uma margarina para produzir algo. Qual é o custo disso? É baixo. Qual o benefício que isso gera? Nenhum. Qual vantagem eu tenho em consumir ela? Não sei dizer. Desculpa, não sei dizer. Agora, se eu pego um produto que a gente desenvolve e eu tenho ali uma gordura de palma, uma gordura de coco, compara o preço de uma margarina com uma gordura de coco. É muito Mas diferente. Qual benefício isso me traz? Qual vantagem isso me traz? Perfeito. Então, de fato, o custo de matéria-prima ele foi um problema, mas ele só é um problema a partir do momento que você não consegue enxergar as vantagens que ele te traz. Eu tenho a margarina como um produto sintético. Ele não foi feito para te gerar nada positivo. Pô, agora a gordura de coco ela tem inúmeras propriedades, né? Dentro da nutrição a gente sabe. É uma junção de matérias-primas, né? Que eu costumo dizer, né? Que a gente usa. Entre as gorduras, até os carboidratos, até as proteínas. E aí, finalizando... Foi até junto com uma assessoria que a gente tem hoje, né? Obrigado, GPME, por tudo. A gente foi começando a entender que a gente era muito mais do que sem glúten. A gente era totalmente contra-industrializado. A gente não usa refinado, não usa conservante, não usa espessante.
não uso uma gordura que não seja interessante. Eu costumo dizer que a gente usa gorduras mais essenciais, né? Porque ou a gente trabalha com gordura de coco ou com manteiga. Duas fontes naturais. Então a gente não tem nada ali que a indústria entrega com uma consequência não positiva. Então por que a gente é sem glúten? Não, a gente é muito maior que isso. Somos um ambiente que quer que as pessoas vivam mais e melhor, mas comendo coisas que sejam gostosas e saudáveis. Perfeito. As pessoas não procuram a gente só por ser sem glúten, né? Exato. Muitas pessoas procuram porque não tem nenhum conservante, por causa realmente das matérias-primas, né, de melhor qualidade. E se identificam com isso também, Exatamente. né? Vocês trazem um sentido que para muitos gostariam que isso fosse também refletido no alimento. Então, se uma pessoa fala, poxa, eu tô na dúvida de comprar alguma coisa, poxa, eu vou lá no Empório Life, porque eles já trazem como essência esse cuidado, esse carinho e esse sentido da vida. E aquilo que você falou, né? A memória afetiva. Total. Muitos produtos que você come ali, ela traz aquela memória afetiva, que isso é muito importante. Conseguem? Traz conforto, né, pra pessoa. A confeitaria de vocês, como é que vocês conseguem fazer um brownie com um teor de proteína legal, com uma propriedade natural maior e com um gosto muito mais gostoso que às vezes um industrializado? Como é que vocês conseguem fazer isso? Eu falo que isso é um pouco da experiência que a gente teve ao longo desses 7 anos. Incrível, matéria-prima boa. Né? A matéria-prima boa. A questão de criar, por isso que é a parte que eu mais gosto. Criar é muito bom, porque é uma alquimia mesmo. Você chega ali, você começa a fazer testes e testes e testes, e quando você vê, você junta uma coisa com a outra, que aquilo vai melhorando, e vai melhorando a sua habilidade de criar mesmo, eu acho entendeu? incrível como vocês também são receptivos às dicas ou às conversas, né? Que eu lembro muito bem quando eu estava fazendo jejum intermitente, né? Eu ia lá fazer um omelete caprichado lá de vocês, que era maravilhoso. Vale falar quantos ovos às vezes? Não vamos deixar baixo, né? Mas que uma cartelinha ali, eu acho que, né? E o legal é que vocês falavam, né? Isso que você acha que a gente poderia estar contribuindo? Eu falei, poxa, você pode colocar uma cúrcuma aqui, uma pimentinha, aí passando para os outros alimentos, um cacau, uma canela em pó, que eu tanto defendo. E aí no outro dia tava lá a cúrcuma, pimentinha, cacau, canela. Eu falei, caramba, olha, aí a gente já vê que os caras são diferenciados mesmo, né? Porque esse carinho e outra... A gente sabe que os fitoquímicos, os nutracêuticos desses elementos são incrivelmente potencializadores da alimentação, né? E até mesmo quando a gente vê... Fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença. Fazem toda a Inclusive, o sabor, né, o tempero, as especiarias têm uma relação muito importante também com saciedade. O indivíduo que precisa emagrecer, que ele está querendo emagrecer, muitas vezes, obviamente, ele tem que reduzir o consumo calórico, mas às vezes o que ele come não tem prazer, não tem um sabor. E ao utilizar desses temperos, né, vocês conseguem implementar isso. Então, o carinho, a curiosidade e também a implementação daquilo que falam para vocês, né? No caso, eu como nutricionista, né, me chama tanta atenção. E como é que vocês lidam muitas vezes com isso, ou com esse carinho, essa vontade de escutar as pessoas, implementar e de fato avaliar se a implementação, por mais que seja um pouquinho mais cara, onerosa, né? Poxa, vou deixar aqui uma canela aqui, que às vezes vai um potinho por dia, será que o custo-benefício para mim vai ser interessante? E a maneira com que vocês olham isso é totalmente diferente. E eu queria saber como é que vocês lidam com isso, ou como que vocês veem isso no sucesso do negócio de vocês. Primeiro ponto, eu acho que em qualquer esfera comercial, o principal foco deve ser ouvir o cliente. É muito mais interessante eu focar no meu cliente do que focar num possível concorrente. Então, tudo que o cliente tem para falar sempre é importante. Sempre é importante. E a gente hoje ouve o cliente de diversas formas. Pelo NPS, né, através da equipe, diretamente com a gente quando a gente tem essa oportunidade de troca. E a gente, Santiago, vê isso de uma maneira muito simples. E sobre o que executar ou não, a gente hoje tem algo muito bem definido,
Nós queremos ser cada vez mais especialistas naquilo que tange saúde, sabe? Se couber dentro disso, a gente pode sim entender que qualquer sugestão pode ter ali uma introdução. Porque o que não faz sentido é a gente querer tentar abraçar um outro campo. Nós somos especialistas em quê? Na alimentação saudável. Então eu não tenho por que também querer ser especialista no momento de almoço e jantar, ser um restaurante. Eu sou uma padaria, sabe? Então a gente está aberto sempre a ouvir o cliente. A gente acha isso o máximo, porque o cliente que me dá o caminho. A gente começou com uma ideia. Essa ideia foi tomando direção a partir do momento que o cliente foi dizendo suas necessidades, seus desejos, a gente suas vai dores, adaptando, né? Muito suas produto em dificuldades. cima também, sabe? Em cima do... As inovações hoje, as falam. criações, elas saem de um comportamento ali, de um estímulo do cliente. A maioria hoje sai. Então, isso é muito interessante. A gente, de fato, tenta absorver o máximo possível. Infelizmente, não dá para fazer tanta coisa também, porque quando você pensa em colocar algo a mais, você tem que entender se cabe no seu processo, se o teu material humano tem capacidade de absorver mais isso, se a tua produção tem capacidade de gerar mais um produto, se eu tenho que tirar alguma coisa para botar alguma coisa. A gente tem limitação também de espaço, de armazenamento. Então é medir através disso e tudo aquilo que cabe. Se é uma sugestão de Santiago, de qualquer pessoa, que a gente tem uma matéria-prima, por que não fazer? E tudo é teste. Muitos produtos que deram certo foram sugestões de clientes. Muitos produtos que eu acreditava que ia ser fenômeno, não deu em nada, né? E essa reciclagem, ela tem que ser a todo tempo. Porque eu acredito também que os negócios só perduram com inovação e novidade. Perfeito. Com inovação, novidade e lembrando também que o simples é o que as pessoas buscam também. Ótimo. Entendeu? Às vezes um simples ovo mexido, Isso. às vezes com abacate, é o que a Isso. pessoa procura e não Pronto. tem em lugar nenhum. Entendeu? Sim. Aí ela chega lá, ela tem o básico, ela tem o simples, né? O saudável, que ela não acha em lugar nenhum, com a inovação que entra dentro disso que ela quer Isso consumir aí. também, porque todo mundo gosta de uma novidade, todo mundo gosta de um docinho diferente, né, Matheus? Exatamente. A gente, é o que eu falo, hoje na padaria a gente tem tudo, todos os doces tradicionais, basicamente a gente tem, com uma releitura pro saudável, só que é delicioso, que é o isso mais aí. importante. As opções e as oportunidades, elas estão diretamente associadas na aderência em hábitos alimentares. A gente tem a mudança de um comportamento a partir de um modelo que a gente chama de COM, que é a capacidade de entender o processo, você criar habilidades para ter autonomia em fazer boas escolhas ou entender como você vai alcançar o teu objetivo, no caso o emagrecimento ou o ajuste da tua alimentação. Você tem oportunidade para fazer isso. Então, nada é muito simples. Você fala assim, não, é só fechar a boca. Pô, para de comer. Não sei o que lá, mas, poxa, eu não tenho... O que eu vou comer aqui em casa? Ou talvez, será que a minha família, o ambiente que eu tô, vai me ajudar a isso? Porque, tá, eu tô fazendo uma reeducação alimentar aqui e o meu companheiro ou a minha companheira tá do lado aqui comendo algo que não faz sentido nenhum para mim. Isso. E outra, além disso, a gente tem a motivação. Estar motivado é muito importante. Quando você tem uma empresa, alguém que te assessora ou de fato está com você, isso muda todo o prisma. Mas como vocês falaram de produtos, né? Eu queria saber quais são os melhores. Não, desculpa, não é os melhores produtos. Os produtos que a galera mais gosta, ou quais são aí aqueles produtos que falam assim: esse aqui é sensacional, você precisa ir lá no Empório Life. Se você não conhece, vai que é certeza de prazer, de uma boa alimentação. Quais são eles? Nossa, são tantos, né? Então, por favor, fica à vontade. São tantos, mas isso aí. assim... Se eu for pela curva ABC, nós temos a mini bisnaga e bisnaga, que é um pãozinho muito macio. Que é o nosso pãozinho da casa. Seria o nosso pão de sal, vamos dizer. Muito versátil para confecção de sanduíche, para rechear com algum recheio proteico. Para um simples pão na chapa com manteiga, né, Matheus? Quantos você come, Matheus? 10. Eu não erraria também não, tá?
Um cafezinho. mas não Nossa, é outro sempre. dia de tarde, Um lá em casa, cafezinho Matheus, vou com fazer um canela. pãozinho na chapa com Pelo amor de manteiga. Deus. Aí ele colocou manteiga na bisnaguinha, colocou na airfryer, que negócio ficou crocante, gente, mas não foi só o Matheus, o negócio não dá vontade de parar de comer. É o quê? E tem a memória afetiva, às vezes, de lembrar das Nossa 18 horas Senhora. da noite. E ele né? lembra muito um pãozinho de sal. Isso é incrível, cara. Continuando na curva ABC, polvilho de parmesão. O Que pão é- australiano, Perfeito. né? Na confeitaria, Desculpa. Polvilho polvilho de parmesão, de parmesão. E aí pão vem australiano. Nossa, o pão australiano é incrível. Eu falo que é legal porque você pode comer ele puro, só bater na chapa de um lado e do outro, ele sela, Ele é muito gostoso. fica crocante por Mel fora, e macio cacau. por dentro. Ele é muito Incrível. gostoso. Desculpa, continua. E brigadeiro. Esses são os produtos que ficam no topo aí dos com mais saída, né? Brigadeiro, cara. Brigadeiro. Só que, assim, a gente tem muito produto que as pessoas falam assim, é inacreditável. Exemplo, a nossa Banoffee lá, que é um dos produtos que a gente lançou recentemente, que tem uma aceitação gigantesca, zero açúcar, você come, você fala, não é possível, gente, é maravilhosa. Pouquíssimo ingrediente. Pouquíssimo. Creme Aí de leite fresco, é muito leite gostosa. integral, eritritol, Muito stevia, gostosa. banana, cacau. Doce de leite feito pela gente. Muito bom. Aí você vai pra parte de salgados, a gente tem nossa tradicional torta de frango, que é deliciosa. Maravilhosa. Coxinha. Coxinha, Maravilhosa. pizza, a gente mudou recentemente nossa massa, tá maravilhosa. Gente, aí que tá, cara. Como é que vocês conseguem fazer uma pizza, gente? Daquele jeito. A pizza tá muito gostosa. Porque são três coisas, assim, que na minha memória afetiva, né? Pizza, pra mim, é uma coisa assim. Eu tenho o dia da pizza, que é quando eu faço refeed, o carbo up, né? Que geralmente sexta-feira eu destruo. Só que... eu tô falando a verdade, né? Mas o legal é isso, Santiago, porque a gente tá a gente falando. come também. A gente tá falando Né? até agora do lado da saudável, Humano da do coisa comprometimento ali com a saúde, né? Desses valores que estão acima de tudo. Mas tudo na vida, parece até bobeira, mas vamos repetir aquela frase. Tudo na vida é equilíbrio. também. Exato. Mas quanto mais vezes eu faço algo, eu tenho um determinado resultado. Então eu tenho 5 refeições no dia, eu não posso fazer uma, de vez em quando 2 Exato. diferentes. Claro que pode, tem que fazer, porque a saúde também ela é mental. Perfeito. Uhum. Ela é mental, ela não é só Fisiológico. fisiológica. Então, igual eu e a Fernanda, muita gente acha que a gente não faz nada diferente. Claro que faz. Eu tenho que comer só isso. Claro que não. Você é reflexo do que você A faz nossa repetidas vezes. rotina é essa, mas a gente adora sair pra comer, uma coisa As diferente. padarias a gente, tradicionais né? são maravilhosas, mas o que a gente está falando aqui é que quanto mais eu me cuido, mais eu vivo melhor. Perfeito. E cuidar de mim é cuidar da minha saúde, cuidar do meu sono, cuidar da minha hidratação, Isso aí. cuidar dos meus relacionamentos, né? Ter Perfeito. tempo para mim, para minha É família. viver o processo de uma forma prazerosa e saudável, né? Porque as pessoas que às vezes são resistentes, né, a essa questão da Mudança. saúde, a mudança, falam, mas todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer, gente, isso é fato. Só que como que vai ser seu processo? Isso aí. Ele vai ser bom, ele vai ser prazeroso, ele vai ser agradável? Você quer morrer velho, mas você quer morrer um velho ativo? Exatamente. Ou Com você qualidade quer de vida. morrer um velho dependente, né? Exato. Então eu acho que a forma de como viver é o que você tá falando. Hoje é tanta coisa interessante, são os fitoquímicos, Sim, são os alimentos que fazem tanta diferença na nossa vida, perfeito. que na hora que você começa a consumir, que você fala, gente do céu, É possível é também. muito melhor viver assim. Perfeito. E aí, falando então, é pizza, pão de mel e paçoca. São as coisas assim, que, tipo assim, pelo amor de Deus. Afasta de mim esse cálice, entendeu? E como é que vocês conseguem fazer uma pizza daquele jeito? Com aquela. Qual a massa que vocês usam? O Santiago, hoje é interessante, né? Porque se a gente for falar de receita, hoje a gente tem ativo 376 receitas. É muita coisa. Então são muitos experimentos e muito erro, muita colaboração da equipe. Aliás, equipe Empório Life, Não, grato por tudo. A nossa pizza, por exemplo. São muita tentativa e erro. Perfeito. Então, hoje a gente entende, quando você tem uma pizza, o que ela precisa ser para ser parecida com a tradicional? Aí tem um ponto ali que ela fica maciazinha, mas com a camadinha. E a experiência vai fazendo a gente mudar para melhor. A pizza já tá na nossa 3ª receita de massa. Quando a gente abriu o Empório Life, era uma receita. Hoje já tá
numa completamente diferente. Porque o legal é isso, eu falo, a parte de criação legal é essa, que a pizza existe, mas se existe uma forma de eu melhorar ela, eu vou melhorar um dia. Perfeito. Não quer dizer que ela vai ser assim para sempre. E isso vale para todos os produtos, Perfeito. entendeu? E pegando na né? pizza, o mais importante, o que que dá o gosto, o que te dá o tesão ali de comer uma pizza? É o recheio. Concordo. Tomate italiano, Nossa. então é molho de baixa acidez, um azeite extra virgem, mussarela de qualidade, de procedência. Vou dar um exemplo de uma coisa que é muito comum, pizza de calabresa. A nossa calabresa ela é feita sem glutamato, sem açúcar, ela passa por um processo de defumagem artesanal, mas não tem incremento de nada. Enfim, a boa escolha dos ingredientes também faz com que o produto seja mais ou menos palatável. Perfeito. Outra coisa que eu identifiquei, que eu tinha muita falta, eu sentia muita falta disso, e eu vi um carinho de vocês, são com as frutas, cara. Eu vejo as padarias sem frutas, sem opção de fruta, e fruta é uma coisa tão incrivelmente aliada no processo. Como diz o Vinícius, né? É um bem preciosíssimo da natureza. Total. E o carinho que vocês têm com elas, a incorporação das frutas nas receitas de vocês e até mesmo vocês identificam sim que há um processo é mais perecível, então o tempo de prateleira ele reduz, né? Mas mesmo assim vocês não negam essa possibilidade, né? Então vocês pensam assim, me corrijam se eu estiver errado, tá? Mas a impressão que eu tenho, né, vamos fazer, a gente tem que encontrar a quantidade certa para que isso seja correspondente e não se perca, né? Mas não vamos deixar de utilizar a fruta nas receitas porque ela é muito importante. A parte de mercadinho, vamos dizer, no geral, a gente tem vários produtos, né? Que são os legumes e as frutas. Compra diária, in produção natura diária. mesmo. Por isso que é um produto bem perecível. Acontece, a pessoa leva o pãozinho, meu pão mofou. Eu falei, ainda bem que ele mofou. Ainda bem, exatamente. Ainda bem que a ele natureza mofou. tá aí, Porque lembrou dela, né? A pessoa fala assim, qual que é a validade do seu pão? Eu falo, no dia que ele mofar, é a validade dele, né? Ou de um bolo e tal. Porque realmente é a prova que não tem conservante, que é feito com tudo mais natural. Quando você utiliza fruta, legumes in natura, ele fica um produto mais perecível. Então, é o que eu falo, é artesanal. O segredo é encontrar a quantidade que está circulando, ter capacidade de reproduzir ele se necessário, e não deixar de valorizar o que é muito intenso pra gente, que é o natural. Incrível. Mas a gente tem bolo de banana, bolo de maçã, exatamente, muita coisa com exatamente. E isso eu acho incrível, Muita pô. coisa E a maçã com canela, cara. Bolo de maçã e canela, pelo amor de Deus, cara, isso é divino. Nosso bolo de maçã, por exemplo, ele é adoçado com passas e a base dele é aveia. Isso, cara. Isso é incrível. Então é um bolinho legal. É bem legal. E assim, pra gente chegar lá na nossa finalização, tendências. Quais seriam as tendências? O que a gente poderia estar pensando, né? Já que a gente está já botando a Empório Life na nossa vida, né? Alguma tendência pro mercado? Eu diria que tendência e novidade próxima, as opções de Natal. Inclusive já te adianto que vai ter panetone trufado de paçoca. Meu pai amado. Jesus. Panetone trufado de pasta de amendoim. Vai te agradar, hein, cara? Vai gostar. Com certeza, Vai velho. Mas, ô Santiago, hoje o que a gente busca? A gente acredita muito numa frase que a gente ouviu do Pedro Horta, que é toda empresa pequena ou grande tem que crescer. Né? Crescer não está dizendo, não está na esfera só de se replicar, mas se desenvolver e tudo mais, né? Então a gente vive essa temática hoje. A gente acabou de inaugurar a segunda unidade. A gente está caminhando com ela, uma equipe muito legal, adaptando, tentando deixar os processos cada vez mais eficientes, levando para essa unidade o que a gente tem de melhor. Mas o mais importante se dizer é que a saúde, principalmente posterior à pandemia, ela teve um significado que eu acho que é o que ela sempre mereceu, né? As pessoas estão entendendo, as pessoas estão envelhecendo melhor. Compara a geração de hoje com a geração de 80. Os hábitos, por mais que a gente tenha ainda um grande problema de acometimento aí, que é a obesidade, né, e outras síndromes metabólicas, a gente vê o quanto as pessoas hoje investem de fato na saúde.
Então eu acho que a grande tendência por detrás de tudo que eu possa falar é que a gente percebe que as pessoas dos nossos elos, elas estão buscando viver cada vez mais e melhor. A saúde, ela nunca vai deixar de ter o espaço dela. Então é a gente trabalhar cada vez mais intensamente para se comunicar cada vez mais forte com isso, não deixando o nosso princípio de ser gostoso, de produzir coisas que sejam organolépticas, né? Macias, com a textura agradável, com paladar tão parecido ou igual ao que é tradicional. E é isso. A gente vai aí nesse caminho ciclando temporada de Natal, temporada de Páscoa, temporada do Dia das Mães, enfim, ouvindo o cliente, tentando se inovar, se reinventar cada vez mais, para que a gente possa continuar ocupando um espaço aí dentro do mercado. E quem ganha somos nós, né, cara? Com certeza. Pelo amor de Deus, parabéns. Gente, eu gostaria muito de agradecer vocês aqui, que papo gostoso, que experiência maravilhosa, e também escutar a história de vocês é algo tão motivador, é tão legal, né? Ter a possibilidade de escutar todo o processo, identificar também as dificuldades, e isso inspirar muito as histórias que nós poderíamos estar desenvolvendo com a nossa vida, né? Então, obrigado demais por vocês terem aceitado esse convite. Eu sei que a agenda de vocês é muito apertada. Obrigado você pela oportunidade de a gente estar aqui podendo, né, passar para todo mundo aí. Então eu vou colocar as considerações finais para vocês fazerem o fechamento. Santiago, é muito legal estar aqui vivendo isso, porque eu costumo dizer que a gente faz o que ama. E quando você faz o que você gosta, tudo fica mais fácil. E a gente ainda tem a oportunidade de conviver com pessoas, né? É muito legal você poder viver isso que a gente vive, principalmente eu no lado comercial. Então, assim, se eu pudesse deixar uma mensagem final aí, eu diria algo que eu sempre digo. Todo sonho, grande ou pequeno, para ele ter seus frutos, o esforço é o mesmo. Então, nunca desista de nada. Acreditar é o primeiro passo. Seja para você começar a entrar numa rotina de ter hábitos mais saudáveis, seja você querendo mudar aí o seu foco de atuação profissional. Sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho. Então, acredita e vai, que muito aprendizado, no mínimo, terá. É isso aí, gente. Perfeito. Né? Pessoal, se você ficou até aqui, não deixe de curtir esse episódio, comentar o que você gostou, o que você gostaria que os nossos queridos convidados respondessem. Marquem aquelas pessoas que vão gostar desse episódio, ou talvez vão se beneficiar com o conteúdo que a gente discutiu aqui. Não deixe de compartilhar também com os seus contatos. Se inscreva no canal e a gente se vê no nosso próximo episódio. Foca aqui! E ó, a partir de terça-feira que vem, rabanada zero açúcar com doce de leite, rabanada zero açúcar com creme de avelã, panetone, chocotone, torrada de panetone com chocolate branco. Que é deliciosa, hein? A gente espera vocês. Ai, meu pai amado. Aí...